Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade aos princípios básicos sobre animação no Maya. A gente tem uma bolinha que ela está passando na nossa timeline, olha lá, com animação muito simples. A gente só tem um valor de x, translate em x, translate em y sendo animados. A gente vai nessa aula aprender um pouco sobre os painéis de manipulação das curvas, porque isso tudo vai ajudar a gente a compreender que o Maya trabalha com keyframes em relação ao tempo. E cada keyframe tem o seu valor. Então, se a gente pensar que uma animação é valores de translações e em relação ao tempo, a gente consegue entender o que é o cálculo que o Maya faz para fazer as animações. Então vamos lá. Tem um painel super legal que vocês vão usar sempre na vida de animadores, que é aqui em um Window. Animation Editor é o primeiro, ele se chama Graph Editor. Então é dentro do Window, Animation Editor, Graph Editor. Se a gente abrir ele, ele é lindo. À primeira vista a gente não entende o que ele faz, mas eu vou explicar para vocês que basicamente ele é assim, ó. Ele possui como dois valores. A gente pode dar zoom, a gente pode dar pan, na verdade a gente pode arrastar, a gente pode dar zoom nesse nosso painel para que a gente aproxime ou afaste as curvas, tá? Cada uma dessas curvas aqui são as curvas de animação. Mas primeiro eu vou apresentar o painel para vocês. O que é que ele apresenta? Ele apresenta aqui embaixo, no eixo X, esses valores aqui embaixo, é a nossa timeline, é o tempo. Ok? Então olha bem, se eu passar minha timeline aqui, ó, a gente vai ver que a minha linhazinha vermelha é onde o meu cursor está aqui na linha do tempo. Viu? Então embaixo, o X aqui embaixo, o eixo das coordenadas horizontal, ele é representado pelo tempo, ou pelo frame, se você preferir chamar assim. E a linha da vertical, que seria o nosso correspondente aqui ao eixo das abscissas, ele vai ter aqui, das coordenadas, desculpa, ele vai ter aqui o valor. Então, no caso, olha, você lembra que a gente colocou lá no 24, valor 10 em x? Olha bem que interessante se a gente selecionar esse bolinha aqui. Essa bolinha que a gente selecionou, ela está no eixo 20, no frame 24 e na altura 10. Olha lá que interessante. Então esse aqui é chamado nosso keyframe. O nosso keyframe é essa bolinha. Eu selecionei ela está aqui mostrando para a gente ali. E olha que interessante, se eu for lá no 24 e ao invés de selecionar aqui pelo nosso cursor, pegar a minha bolinha e diminuir ela, por exemplo, ó. Eu posso arrastar ela aqui para baixo. Eu estou segurando o Shift junto quando eu arrasto com o botão do meio. Então ele está mudando aquele valor ali para mim. Por exemplo, eu poderia colocar ele no valor 5. Então olha lá, ele tem no valor 5. Aqui está 5, alguma coisa. Para ser preciso, eu seleciono ele aqui e posso vir aqui, ó, colocar um valor 5. Exatamente, tá? Então, se vocês forem ver, a nossa animação ela vai continuar funcionando, só que ele está transladando apenas até o eixo 5. O que é interessante desse painel é que ele mostra para a gente quem está selecionado. No caso, está o Translate em Y. Se eu quisesse ver somente a curva do Translate Y, eu poderia vir aqui e clicar nele. Aí eu vou ver aqui no nosso painel, olha lá, somente a curva do Translate Y. Se eu quiser aumentar um pouquinho o valor dele, eu posso vir com o Shift, ele vai mover só em um eixo. Se eu não tiver com o Shift seguro aqui no meu teclado, ele vai mudar para todos os eixos, tá vendo? Ó? Então eu poderia fazer uma coisa bem livre aqui para mexer minha curva. Então lembre-se que se você quiser snapar em um eixo só, você faz o movimento com o Shift seguro, ok? Se no caso eu vou colocar aqui 12, vamos pôr 15, olha lá, minha animação vai até 15. Então eu posso clicar ali 15, ele vai nisso. Se eu quiser mudar o tempo dele, eu não gostei desse tempo, eu mudo aqui. Por exemplo, eu poderia mudar todos esses keyframes aqui, ó, selecionando eles todos juntos e vim aqui colocar frame 20. Aí vocês vão ver que o nosso frame 24 aqui na nossa timeline não existe mais o keyframe. O keyframe agora está no 20, que é esse daqui. Então, se a gente for ver a nossa animação, ela termina no 20, olha lá. Lembra que ele correu até mais para frente, né? Ele termina no 20. E esse valor depois do 20, ele é constante, olha, ele não anima mais. Se a gente ver aqui na nossa timeline, aumentando aqui o tamanho dela, a gente
poderia vir aqui, ó, até lá na frente ele não tem mais animação, porque olha aqui, ó, no nosso Graph Editor a gente consegue ver que não existem mais curvas de animação, ele está constante. Esse valor virou uma constante, tá? Então é uma coisa técnica esse painel, mas é um painel muito útil para a gente começar a entender o que são keyframes. Por exemplo, eu posso selecionar esses daqui, eu posso selecionar esses keys aqui do meio e mudar eles para o valor, por exemplo, vamos fazer o teste, mudar para 8. Aí eu seleciono aqui, posso com o Shift arrastar ele para o lado da direita. Lembre-se que eu estou com o mover aqui, tá? O mover selecionado. Vou mover mais um pouquinho mais. Ele vem aqui para o valor no 8. No caso, eu poderia vir aqui, por exemplo, ele estava aqui em 12, né? A gente poderia vir no painel e pedir aqui 8. Então, ele mudou a posição dele. Então, olha lá, o keyframe que estava aqui no 12 não existe mais, passou para o 8. Tá? Nessa maneira, olha, a gente consegue editar nossa animação em questão de tempo e valores. Tá? É uma animação ainda muito simples, vocês vão ver que a gente pode melhorar ela bastante. E uma coisa que a gente vai fazer agora, só para começar a entender a potência que esse nosso painel nos dá, é uma coisa que a gente chama de tangente. Tá? O Graph Editor ele nos habilita a mover as tangentes dos nossos objetos. O que são as tangentes nas curvas de animação? Quer dizer que qual é a angulação da aceleração que a gente vai ter no nosso animação ou não. Tá? Para quem sabe o que é animação, isso que eu estou falando é claro, mas a gente vai entender à medida que vou fazendo o teste aqui. Por exemplo, eu vou, selecionar aqui, ó, essas curvas, eu vou apertar Delete. Eu vou simplesmente deletar essas curvas, vou deixar a curva somente do translação em Y. Olha lá o que acontece. A nossa timeline aqui, o nosso graph, esse aqui se chama Channel Box, olha o nome aqui do lado. A Channel Box vai mostrar que só existe keyframe agora no 15. Tá? Eu vou também deletar esse aqui só para fazer de novo, para vocês verem que tem jeito da gente fazer uma animação somente em um eixo. Não precisa ser com set normal. Vamos voltar lá no 0. Eu vou agora marcar um keyframe só no Translate Y, aqui com essa opção, botão direito. Eu peço aqui, ó, Key Selected. Se eu marco essa opção Key Selected, ele marcou um keyframe para mim, olha, só no Translate Y. Eu vou voltar aqui para 24, porque era o que a gente tinha inicialmente. E no valor 0, vou marcar um outro valor aqui, por exemplo. Marco aqui também 0. Olha lá, se eu marcar os dois 0, ele fica essa linha reta. Tá? Não tem animação nenhuma. Quer dizer, entre aspas, existe a animação, existe a curva de animação, mas não existe nenhum movimento, porque o valor está sempre em 0. Olha bem, se a gente mudar nosso timeline, o valor está sempre em 0. Então, a animação existe, a curva de animação é um paradoxo. Existe a curva de animação, mas ela não tem nenhum valor mudando. Então, ela não existe um movimento. No caso, se a gente quiser aqui no 20, vir com ele aqui para o nosso valor que a gente tinha lá inicialmente, que era o 10, né? Vamos mudar ele aqui, ó, o 10 no 24. Olha lá, a gente coloca aqui 10. E ele voltou com aquele valor que a gente tinha. Por que eu quero mostrar isso? Porque agora eu vou mostrar para vocês o que é tangente. No caso, a tangente ela é basicamente a curvatura dessa curva aqui, ó, por exemplo. Né? Digamos que se eu selecionar esses meus dois pontos de keyframe, ou então selecionar só a curva por completo, dá na mesma. Posso selecionar a curva. Aqui em cima tem as opções, olha, que ele mostra para a gente se a interpolação entre elas vai ser linear, se ela vai ser em spline. A gente vai explorar isso aí um pouquinho de cada vez. Se ela vai ser stepped, tá? Durante a animação a gente vai aumentar um pouco o nosso conhecimento sobre isso, mas só para introduzir a ideia para vocês, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa opção de linear, olha lá, a nossa linha fica retinha entre uma e outra. O que acontece quando ela está retinha? Acontece que ele não tem nenhuma aceleração. Quando a bolinha passar de um valor para o outro, vocês vão ver que ela não tem nenhuma aceleração. Ela é sempre um valor constante. O movimento que a gente fez aqui é um movimento retilíneo uniforme. Na física lá é um valor sem aceleração, movimento sem aceleração. Agora, se a gente quiser acrescentar aceleração só no início, quer dizer, ele começa devagarinho e vai depois ficando mais rápido. A gente poderia vir nessa curva e pedir essa opção aqui, flat, por exemplo, que ela vai ficar aqui como retinha e a gente vai
fazer a aceleração dela só no início e depois ela vai constante. Se a gente quiser acrescentar um valor de desaceleração, no caso aqui na frente, a gente também pede que flat, ou a gente poderia pegar essa tangente e mover ela, olha lá, a gente tem toda a liberdade para fazer ela mover do jeito que a gente quiser e fazer a curva ter aceleração ou não ter aceleração. Opa, aqui o Maya está muito rápido, mas só para vocês verem que a gente tem uma aceleração no início e uma desaceleração no final, tá? Então, essa daí é uma introdução ao nosso painel, que é super poderoso, que é o painel de Graph Editor, onde a gente pode fazer tudo com os 7 keys que a gente criou, que são esses keyframes, que são essas bolinhas. Mais para frente a gente vai explorar ainda mais ele ainda tem mais opções, mas já fica agora uma oportunidade para vocês clicarem em tudo que ele tem aí e ver o que ele existe ou não. A gente vai ver mais um pouquinho sobre ele nas próximas aulas. Isso aí, valeu!